Olá! Hoje é o nosso quinto e último vídeo sobre a estruturação de uma avaliação de tecnologias em saúde para a incorporação de medicamentos. Então, nós fizemos a nossa elaboração da nossa pergunta PICOS, já selecionamos os nossos estudos, fizemos a busca e seleção dos nossos estudos, já fizemos a análise crítica dos estudos que nós escolhemos, já identificamos se podemos pagar ou não. Então, pelo menos, já sabemos quanto vai custar esse tratamento se ele for incorporado dentro do sistema de saúde, seja público, seja privado. E agora, então, a gente vai fazer o quê? Vai unir todas essas informações e elaborar o nosso PTC, Parecer Técnico-Científico. Nesse parecer técnico-científico, eu vou reunir todas as informações de tudo que eu fiz até agora. Então, eu vou falar de qual tecnologia que eu estou investigando, como que eu construí a minha pergunta PICOS, como que foi feita essa busca e seleção dos estudos, qual foi o resultado da análise crítica desses estudos, então também vai estar lá como um apêndice, né? É importante ter um apêndice, a explicação de cada ferramenta que foi utilizada. Vou inserir um dos pontos a avaliação econômica, em que eu vou falar quanto custa essa tecnologia, para quantos pacientes ela será utilizada e por quanto tempo. Se for um tempo limitado ou já fazendo a projeção de que aquele custo será para sempre, enquanto o paciente viver, e com a previsão do potencial de novos pacientes que podem entrar sempre, todos os anos. Ao fazer toda essa análise, nós emitimos uma recomendação nesse PTC ao final. Então, colocamos todas as informações lá e ao final fazemos uma recomendação. E como que é essa questão da recomendação? A recomendação ela vai dizer que a partir de tudo que nós lemos e estudamos sobre essa população com essa doença, utilizando essa intervenção, esse medicamento que escolhemos, comparando com as outras tecnologias que já existem para tratar essa população e essa doença, e considerando os desfechos que nós queríamos saber, que quais eram, principalmente a efetividade e a segurança, nós recomendamos ou não recomendamos que esse produto seja inserido dentro do sistema de saúde. Quando a gente encontra evidências que são robustas, que são fortes, que favorecem essa intervenção, a recomendação pode ser que sim, que a gente recomenda que esse medicamento seja inserido no sistema. Quando comparamos essa intervenção com os outros medicamentos que podem tratar essa doença e vemos que ele não é muito, vamos dizer assim, ele não é superior, ele às vezes não tem a resposta terapêutica igual, às vezes é até inferior, então nós vamos recomendar, não vamos recomendar a incorporação desse medicamento. Vou dar um exemplo que vai parecer bobo, mas eu acho que vocês vão conseguir entender. Você, mulher diva maravilhosa, foi para Nova York. Você para fazer compras. Ai, que estou aí, foi para fazer compras. Chegou lá em Nova York, infelizmente deve ser por causa do estresse e tudo, você acabou ficando numa situação desconfortável e precisou ir à farmácia. Chegou lá na farmácia, e nos Estados Unidos tudo é muito grande, né? Tudo é muito exagerado. Então você chegou na farmácia e tinha um corredor gigantesco de absorventes, lotado. Você, como mulher diva maravilhosa que é, você sabe inglês, é claro. Mulher inteligente, sabe inglês. Chegou lá, leu todos os rótulos lá de absorventes. Aí você vê que de tudo que estava lá disponível, tinha 5 que entrava exatamente nas características que você queria. Entrava na sua PICOS. Então, o que é a população? Uma mulher jovem, que naquele momento estava menstruada, que precisa de um absorvente. E aí você vê os comparadores, todos os absorventes que tem lá, e o seu desfecho é um que seja seguro, que não te irrite, né? Que não seja irritativo para a pele, que atenda às suas necessidades de acordo com o seu fluxo. Aí você vê que 5 deles atendem à sua necessidade, à sua PICOS. Eu pergunto, desses 5 que estão lá, qual você vai comprar para levar? Se eles todos são iguais e atendem à sua necessidade. Eu já sei, eu ouvi daqui a resposta, é isso mesmo. Claro, Samira, você vai levar o mais barato? Gente, mas isso é evidente. Se tudo que tá ali atende ao que eu quero e atende ao meu perfil de consumo, então, dos 5, eu vou levar aquele que seja mais em conta, ou seja, aquele que seja mais barato. Parabéns, você já entende mais ou menos como são tomadas algumas decisões para incorporação de medicamentos e até de outros itens na saúde. Não que a gente compre, e isso é um absurdo, vou abrir um parênteses aqui, que as pessoas acham que só porque é SUS, só porque é sistema público, compra o mais barato. E isso não é verdade, não é verdade.
O que nós acabamos de fazer aqui com esse exemplo do absorvente é que nós descobrimos no nosso estudo que a minha intervenção com os meus comparadores, eles têm uma coisa que se chama não inferioridade. Eles são idênticos. Eles cumprem a mesma função. Eles fazem a mesma coisa. Eles são produtos diferentes, mas que estão dentro de uma mesma classe. E como eles estão dentro de uma mesma classe, tratam a mesma coisa e têm a mesma resposta terapêutica, então eles são não inferiores. O A não é melhor do que o B não é melhor do que o C não é melhor que o E. Eles são todos não inferiores entre si. Isso a gente chama de não inferioridade. Normalmente a gente faz isso quando você pega um medicamento que é referência, e aí você compara os novos com ele, e aí você descobre que os novos eles não são inferiores a esse, que foi o primeiro a ser lançado, que é o referência. Aí eu volto para a nossa pergunta Picos. Se a minha pergunta Picos, a minha intervenção, comparada ao que eu já tenho no mercado, não tem diferença entre eles. Não há diferença entre eles. Então, é não inferioridade. Ele não é inferior a eles, mas ele também não é superior. Ele não mostrou nenhum desempenho extraordinário. Então, na hora de decidir a recomendação, que nós estamos no nosso PTC, na hora de decidir a recomendação, você pode colocar na sua recomendação, por exemplo, considerando que já existem outros produtos dentro daquele sistema de saúde com valor inferior, né? Não recomendamos a incorporação, considerando que não há manifestação de superioridade deste item, que justifique pagar mais por ele, né? Ele não faz nada demais para poder pagar mais por ele. Concorda que quando você vai comprar alguma coisa que é mais cara do que você está habituado a utilizar, você espera que faça algo a mais. Se vai fazer igual ao que eu pago menos, eu vou continuar pagando, prefiro comprar o que paga menos. Mas pode ser que a gente verifique, por exemplo, que esse é não inferior, a minha intervenção é não inferior, só que ela é mais barata. Então a minha recomendação pode ser que eu recomendo que esse, que é não inferior, a minha nova intervenção, seja incorporada. Eu recomendo a incorporação dentro do sistema, considerando não ser inferior ao que nós temos atualmente e melhor custo-efetivo, porque ele é mais barato. Ele faz a mesma coisa do outro com menos uso de recurso. Então, ele é um produto interessante de eu colocar dentro do sistema, porque ele pode, com o tempo, substituir os outros que são mais caros e ele tem a mesma resposta. Ele é mais barato, tem a mesma resposta e ele é mais novo, ele é mais inovador. Muitas vezes o benefício dele pode estar, por exemplo, na segurança, na posologia. Os outros eu preciso tomar 3 vezes ao dia e esse eu preciso tomar uma vez. Então, ele é mais cômodo para o paciente. Olha só, ele é mais cômodo para o paciente, ele é mais barato para o sistema, então é uma recomendação interessante se fazer para colocar no sistema. Visando, no futuro, retirar algum, ou até eles podem ficar todos ao mesmo tempo, porque aí cada perfil de paciente vai tender, né, se adaptar melhor a um medicamento. Então, nesse vídeo a gente aprendeu de uma forma um pouco geral como você constrói uma recomendação de incorporação de medicamentos. Agora finalizamos a nossa avaliação de tecnologias em saúde para medicamentos. Podemos até futuramente avaliar outra tecnologia e eu espero vocês no próximo vídeo. Obrigada pela atenção.